Olá, pessoal. Boa noite. Quero agradecer a todos pelo comparecimento no nosso evento alusivo ao mês da advocacia. A Comissão da Advocacia Criminalista da OAB Subseção Santa Maria prestigia e homenageia a comunidade jurídica e acadêmica com um evento nominado Processo Penal Brasileiro e as Regras do Jogo, a ser ministrada pelo professor Dr. Aurí Lopes Júnior. Para as considerações iniciais, passo a palavra para o presidente de nossa comissão, Dr. Valdoni. A palavra está com o senhor. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Eu, na condição de presidente da Comissão da Advocacia Criminalista, representando a subseção de Santa Maria, gostaria de agradecer a presença de todos e, em muito especial, ao doutor Aurí Lopes Júnior. O primeiro evento dessa comissão neste novo formato, é o primeiro evento que enfrentamos com a função da pandemia e dentro dessa nova realidade de palestras e cursos, seminários por tecnologias, né, por meios virtuais. Gostaríamos muito de ter a presença do Dr. Aurí presencialmente aqui na nossa cidade, que é um berço acadêmico do direito, onde muita coisa surge, onde tem uma academia muito forte, a gente tem uma representatividade criminalista muito aguçada. Gostaríamos muito de reforçar o convite para, passada essa pandemia, ter a sua presença aqui. Com certeza será abrilhantador e aquilatador a sua presença aqui na nossa subseção. Mas, agradecendo mais uma vez, de imediato vou passar a palavra para o senhor, para que possa conduzir da melhor forma, assim como o senhor tem conduzido o processo penal brasileiro em seus livros, em suas palestras, essa noite da subseção de Santa Maria, dessa comissão. Então, muito obrigado e a palavra está com o senhor. Obrigado pela palavra, doutor presidente da comissão. Então, pessoal, como bem leciona o nosso convidado, ilustre professor Dr. Aurí Lopes Júnior, o processo penal, ele é o caminho para se chegar a uma pena. Todavia, neste caminhar devemos observar as regras do jogo. Punir é necessário, punir é civilizatório. Porém, devemos garantir para punir e punir garantindo. Com vocês, Aurí Lopes Júnior. A palavra está com o senhor, doutor. Bom, boa noite a todas e a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. É um prazer hoje estar com vocês aqui. Eu vou falar em pé, porque eu não gosto de falar sentado, nem em videoconferência eu falo sentado, sabe? Não tem condições, acho que é um vício de advogado e de professor. O cara não fala sentado. A gente tem que ficar em pé, até porque o advogado, ele dá a palavra, ele dá a fala para quem não tem fala. E é por isso que a gente tem que levantar e falar, e o juiz vai ter que ouvir. Afinal, a gente está dando palavra para alguém que está na fase da protopalavra. Mas, enfim, queria saudar e agradecer o convite da Comissão dos Advogados, advogadas criminalistas de Santa Maria. Agradecer muito especialmente ao Victor pelo convite, por toda a estrutura montada. Saudar também o Dr. Valdoni, enfim, a pessoa de vocês. Saudar todos os colegas e colegas advogadas e advogados. E, claro, é um prazer estar aqui, ainda que o estar aqui significa estar na mesma temporalidade, porque esse é um detalhe interessante, nós tivemos que aprender muito rápido como andar nessa ambiência virtual, até porque nós não somos nativos, digitalmente falando, somos todos aqui velhos e velhas, naturalizados, porque aos olhos dessa juventude que lida com isso aqui com uma facilidade imensa, nós somos velhos, nós somos naturalizados, eles são nativos. Mas a gente aprende também, né? Então tivemos que aprender a lidar ônus e bônus. E claro que essa experiência mostra, por exemplo, que não interessa onde vocês estão, nem onde eu estou. O que importa é que nós estejamos na mesma temporalidade. Isso vai se refletir num aumento cada vez mais significativo da videoconferência nos processos. E aí, é claro, já entrando na nossa matéria, no nosso dia a dia profissional, uma das grandes questões vai ser compreender
que essa estrutura, essa tecnologia que nós temos, ela funciona como um remédio. Ela é como um remédio que, se ministrado na dose certa, pode salvar o paciente. Agora, se vocês abusarem disso aqui, viram veneno. E aí, por exemplo, é aquela nossa já velha, porque hoje em dia uma semana já é algo velho, briga por impossibilidade total de fazer um júri, por exemplo, assim. Quer dizer, uma ambiência como essa serve para nós fazermos uma videoconferência, para nós fazermos uma reunião, eventualmente uma tomada de depoimento. Agora, quem trabalha no processo penal sabe que não se pode fazer um júri assim. Que o contato pessoal com o jurado, lá no plenário, naquela sensibilidade toda, não se pode abrir mão. Então, são coisas interessantes que a gente está aprendendo. Claro que nessa perspectiva, eu preferia até, obviamente, preferia muito mais estar em Santa Maria, onde eu já tive tantas vezes, tantas palestras, na Unifra, na Federal, no hotel, me esqueci o nome do hotel que tem ali, passando uma ponte ali, quantas vezes eu fiquei naquele hotel, quantos eventos lá, né, tão legal, depois saía comer um galeto maravilhoso. Então, realmente, eu estou com saudade, até porque eu estou com fome, eu preferia estar em Santa Maria para depois de jantar com vocês. Mas na impossibilidade disso, vamos falar de processo penal. E, claro, hoje, qual é a temática que nós estamos enfrentando nesse ano, além dessa tragédia que é a pandemia, mas nós estamos enfrentando profissionalmente uma grande questão, que é o tal do pacote anticrime, as inovações que o pacote anticrime trouxe. O Vitor começou a falar dele praticamente já dando a palestra, porque, realmente, punir é necessário, punir é civilizatório. Eu não sou abolicionista ainda, em que pese, já está indo para esse caminho, porque tamanha é a falência, não só da pena de prisão, mas de todo o discurso que legitima a pena de prisão. Mas, por enquanto, eu ainda acho que realmente punir é necessário, na perspectiva de ser civilizado. Mas, nesse caminhar, eu preciso ter o processo. Eu não posso punir sem prévio processo. O processo, como o Vitor falou, regra geral, é um caminho necessário para chegar numa pena, e nesse caminhar valem as regras e não vale tudo. Quer dizer, cada vez mais pode parecer elementar o que eu estou falando, mas para quem trabalha no processo penal, sabe que cada vez mais está difícil fazer valer a regra e não o vale tudo punitivista e não o decisionismo. E eu vou dar alguns exemplos essa noite, exatamente nessa perspectiva, de que a nossa luta é cada vez mais uma luta pela legalidade. Cada vez mais o advogado criminalista é um legalista, sabe, formalista. Por quê? Porque nós aprendemos, com todo esse tempo, que a informalidade só serve para ampliar os espaços discricionários do punitivismo estatal. Que o que nos salva e nos protege é a regra clara do jogo. E cada vez mais nós temos menos regras claras, e mesmo quando elas são claras, nós estamos vendo os tribunais e os juízes simplesmente esvaziando a lei de uma maneira inacreditável. Mas eu já vou falar sobre isso. Esse pacote anticrime, ele tem uma marca. Primeiro, aquela coisa básica, todo mundo sabe, a proposta inicial lá do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, graças a Deus não vingou. O que chegou no dia 24 de dezembro do ano passado, foi uma proposta completamente diferente daquela inicialmente feita pelo Moro. Graças a Deus. Entre as várias coisas absurdas que tinha no pacote Moro, estava o plea bargain, que era uma negociação sem limite de pena, que seria o fim do processo penal e a explosão do sistema carcerário brasileiro. Aquilo era uma tragédia. Então, graças a Deus que não temos o plea bargain. Agora, o Vitor falou a visão tradicional, que ainda é o nosso dia a dia, mas que está diminuindo. Processo como caminho necessário. Mas a cada reforma se ampliam os espaços negociais. E cada vez mais nós estamos vendo a possibilidade de pena sem prévio processo. Começou com a transação penal e a suspensão condicional em 95, seguiu com a delação premiada, que é uma espécie do gênero negociação, e agora, por exemplo, com o pacote anticrime, nós temos o acordo de não persecução penal, no artigo 28A, que não foi suspenso pelo Fux, né? O Fux, realmente, já vou falar sobre isso, foi um golpe terrível na reforma.
aquelas liminares suspendendo juiz das garantias, que é imprescindível, tem que ter, já passou o tempo, nós somos o processo penal mais atrasado da América Latina, sabe? É surreal nós não termos ainda uma separação de que o juiz que investiga, que atua na fase pré-processual, mesmo que não atue como investigador, mas o fato de tomar uma infinidade de decisões sobre matérias sensíveis da investigação, que começa lá com a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, um monitoramento por um ano, onde a cada 15 dias o juiz prorroga aquele monitoramento, depois vem pedido de quebra de sigilo bancário, busca e apreensão, prisão, denúncia. É óbvio que ele já formou a imagem mental, é óbvio que ele já pré-julgou, é óbvio o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. O juiz criminal brasileiro entra, como regra, contaminado, o julgamento já está feito, já está demarcado e determinado, e a defesa, como regra, entra correndo atrás de um prejuízo imenso, e eu falo de prejuízo cognitivo. Prejuízo cognitivo. Você não tem contraditório na perspectiva de igualdade cognitiva. Porque o contraditório, além de tudo que a gente já estudou, do fato-salário, que está lá, tem uma prateleira de fato-salário, dos dois momentos contraditório e fato-salário, cada vez mais eu tenho insistido na necessidade de pensar o contraditório como igualdade cognitiva, que nós não temos. Por quê? Porque quando você, advogado, entra no processo, o juiz já está contaminado. Já está preocupado, no sentido de uma preocupação dos espaços mentais. E aí você entra num jogo, já perdendo de 4-0, já que o Marlon está com a camisa do Grêmio, né, em homenagem a ele. Não foi 4-0, mas quase, se deixasse, perigava ser, né? Mas já entra perdendo de 4-0, de 5-0. E aí você sai atrás da goleada. Você já entra nadando num rio contra a correnteza. Claro que você até excepcionalmente consegue reverter esse prejuízo cognitivo e absolver, mas o sistema todo funciona para condenar em decorrência da contaminação. Então, esse é apenas um argumento básico para mostrar que é óbvio que tem que ser 2 juízes. É óbvio que temos que ter um sistema acusatório. É surreal precisar falar de sistema acusatório no século XXI. Você ter um artigo 3A, que vai ser problema, podem escrever, vai ser problema, em que pese ele dizer que o processo penal terá estrutura acusatória, quando o artigo 3A diz, vedando a substituição do juiz em relação à atuação acusatória, essa substituição da atuação acusatória vai ser um baita problema. Vai ser um baita problema, porque nós vamos passar 10 anos ou mais brigando para definir qual é o alcance, o limite semântico da palavra substituição. Para mim parece óbvio. Não tem que substituir nada, mas escrevam. Eu já estou vendo o STJ decidindo. Efetivamente, o juiz produziu prova de ofício em benefício da acusação, porque depois usou essa prova para condenar, então em benefício da acusação. Efetivamente fez isso. Mas foi uma substituição pequena. Não tem substituição pequena, média ou grande. Substituiu, não pode, violou o sistema acusatório. Nós vamos ter uma briga muito longa por isso. E eu vou dizer por quê. Porque para vocês compreenderem a minha preocupação, basta considerar, e eu falava da liminar de Fux, sempre que se faz uma reforma e se pretende evoluir, e esse pacote anticrime, inacreditavelmente, trouxe muito mais evolução do que se esperava, juiz das garantias, sistema acusatório, exclusão física dos autos do inquérito, é fundamental do artigo C ou D ali, parágrafo terceiro C, parágrafo terceiro, fundamental excluir fisicamente os autos do inquérito. Isso foi uma evolução impensável, velho. Dever de revisar periodicamente a prisão cautelar, a preventiva, cadeia de custódia, afastamento do juiz que toca na prova ilícita. Isso foi uma evolução gigantesca. Agora tem um detalhe. Sempre, principalmente no Brasil, que tem uma margem, uma matriz, uma origem inquisitória, autoritária, fortíssima. Quando você avança, o movimento contra-reformista vem muito violentamente, vem muito forte. O movimento contra-reformista para que você mude tudo e as coisas continuem como sempre foram, ou seja, você muda a lei, mas não muda a cultura, não muda a cabeça, não muda práticas, então você não muda nada. Esse movimento é perigoso. Quer ver? Lá em 2008, quando nós mexemos no artigo 212,
era para ter mudado radicalmente a estrutura de uma audiência criminal. Aquilo ali era para consagrar o cross-examination e meter um sistema acusatório ali. O que aconteceu? Os juízes começaram a observar o 212, depois continuaram a fazer o que sempre fizeram, perguntando tudo, iniciando e começando todas as perguntas, e aí veio o STJ, começa anulando, mas depois diz que é uma nulidade relativa. Nulidade relativa é uma não nulidade. Nulidade relativa não é nulidade. Hoje no Brasil, o sistema de nulidades, por conta da importação do processo civil, por conta da teoria geral do processo, virou nulidades à la carte. Quando é que o processo é nulo? Quando eu, tribunal, quiser, para quem eu quiser, com a extensão que eu quiser. Isso não é democrático, isso é autoritário. E o STJ acabou com o 212. Sem nenhum fundamento, acabou. Bom, só para vocês verem como é que é a minha preocupação com o STJ. E aí vem o Fux, e um detalhe, né? O mais preocupante. O Fux suspende juiz das garantias, suspende sistema acusatório, suspende uma penca de coisa, a partir de pedidos feitos por quem? Quem é que pediu? E um detalhe, né? Você dá uma liminar dizendo que juiz das garantias, o sistema acusatório é aparentemente inconstitucional, é até fazer pouco da gente. Mas quem pediu? Foi a Associação dos Magistrados Brasileiros, foram instituições que representam juízes, que representam a magistratura. Isso é muito, muito preocupante. É muito preocupante porque é sintoma de uma representatividade da magistratura que tem um olhar para o passado e quer manter uma estrutura inquisitória e autoritária, que eu realmente não consigo admitir. Mas, enfim, o Fux vem e suspende. Agora, a nossa luta é por derrubar a liminar. Claro, quando o Fux assumiu, agora, 2 semanas atrás, na sexta-feira, ele vai lá e diz, ele chama as ações declaratórias de inconstitucionalidade, as ADIs, né, do pacote anticrime, e vou pautar. Chama para ele e diz, vou pautar. Um monte de gente disse, olha, vão decidir. Não vão decidir nada. Ele jogou com o regimento interno do STF embaixo do braço, que é uma coisa que todo mundo precisa aprender a fazer. Eu passo mais tempo aqui, às vezes, estudando distribuição, STJ e STF, só para saber lidar com a distribuição no momento correto do que qualquer outra coisa. O que ele fez foi simples. Ele sabia que tudo aquilo que ele não pautasse iria automaticamente para o Toffoli. O Toffoli, na outra semana, ia derrubar as liminares dele todas. Então, ele pauta. Aí ele mantém a relatoria. Mantendo a relatoria, tem um detalhe. Quando é que vai ser a pauta? Quando ele quiser. Então, ele só manteve embaixo do braço. Para quê? Para tão cedo não precisar pautar. Isso é muito preocupante, mas é o jogo hoje pesado nos tribunais superiores. Bem, nessa perspectiva, Victor, é claro que você falou que o processo é um caminho necessário e eu comecei a falar da justiça negocial. Por quê? Porque o acordo de não persecução não foi suspenso, está aí, ele amplia significativamente a negociação e faz com que nós, advogados e advogadas, necessariamente tenhamos que nos adequar a essa nova realidade. Significa dizer, mesmo que eu, por exemplo, eu nunca gostei de delação premiada, sempre fui um crítico da delação premiada, mas é uma realidade que está aí. E você, eventualmente, pode ter que usar a delação ou o acordo de não persecução, porque é a maneira de você beneficiar, proporcionar uma defesa mais efetiva para o teu cliente. Claro que esse acordo de não persecução já vem hoje com uma penca de problemas. Por exemplo, essa confissão do acordo, essa confissão circunstanciada, é circunstancial, é circunstanciada? O que significa isso? Será que é só concordar com a denúncia? Será que é ter que dar uma declaração ampla e restrita? Será que vale aquela confissão qualificada em que você assume, mas alega uma causa de exclusão? Ou você não pode alegar? Isso é um problema. A lei não resolveu. Cada juiz está fazendo de um jeito, cada promotor está fazendo de um jeito. Eu agora mesmo estava agendando uma reunião para a semana que vem com o Procurador Regional da República, Procurador da República, para quê? Para discutir como é que ele pensa o acordo de não persecução, para ver se eu vou fazer ou não. Porque as condições são excessivas, eu preciso negociar. Eu quero, por exemplo, isso aí muita gente não se deu conta, o meu cliente admite fazer a confissão, mas ele quer que essa confissão só tenha valor para fins do acordo de não persecução. Eu não quero que essa confissão seja usada lá na ação de improbidade administrativa, eu não quero que seja usada lá no cível, eu não quero que tenha vida fora do acordo.
E aí? A lei não fala nada. Tem gente que está fazendo o acordo e está apavorado porque fez o acordo e quando se deu conta, essa confissão foi juntada lá na ação de improbidade, onde ele não queria confessar nada. Lá ele queria se defender. E aí? Ferrou, velho. Ou você mete uma cláusula expressa, o MP se compromete, o juiz homologa, ou você vai ter problema. Ou você vai ter problema numa ação civil daqui a pouco com a vítima dizendo que você confessou. Acabou o problema. E você não quer confessar no civil. Entendeu? Então se liguem deste problema. Outra coisa básica. É óbvio que é uma norma, se quiser usar a categoria tradicional de leis mistas, é óbvio que é uma norma mista, porque extingue a punibilidade e que vai ter efeito retroativo. E, obviamente, tem que se aplicar aos processos em andamento. Eu já tenho caso de processo em grau recursal que até não é tecnicamente correto. Porque, tecnicamente, se você for estudar o patentejamento na Itália e todos os mecanismos de negociação, eles são acordos para evitar o processo. Evita o custo do processo, o desgaste para a parte, mas principalmente evita processo. A rigor, ele não poderia ser feito depois de encerrada a instrução. Nenhum acordo, nenhum não, mas a imensa maioria dos países não admite acordos após o encerramento da instrução. Porque ele não cumpriria o seu papel de evitar e de reduzir custo. Mas, no Brasil, não se definiu isso. Então, pode retroagir. Pode se aplicar em grau recursal. Pode. Bom, só que aí vem. Sexta turma do STJ, a unanimidade diz sim, tem efeito retroativo. Aí vem a quinta turma e diz não, não tem efeito retroativo. Não sei como fizeram isso, mas decidiram que não. Gilmar já disse, vou levar para o plenário do Supremo. Cara, isso aí não era nem para ir para o plenário do Supremo, porque isso não era nem para ser discussão na STJ. Na estrutura básica de toda a nossa dogmática de aplicação de lei processual no tempo, retroage. Ponto. Mas aí vem a loteria. Se cair na quinta, não retroage. Se cair na sexta, retroage. Cara, não pode ser assim. É óbvio que não pode ser assim. Mas no Brasil virou esse grande problema. Bom, outra coisa seríssima ainda. O acordo de não persecução é uma outra lógica. É uma lógica de negociação. Ele é um negócio jurídico processual. Você tem que ponderar muito bem essa questão da pena antecipada. Porque ele é uma pena sem processo. Ou seja, uma outra lógica. É pena antecipada, é pena sem processo. Tanto é que vai mandar para execução. Bom, admito ou não, aceito ou não, tem que olhar com calma. Às vezes o MP, e eu casualmente agora estou prestes a fazer o primeiro grande acordo de não persecução, bem complexo, porque já recusei 8, acho, do que entrou em vigor até agora, se não me engano foram 8 ou 7 acordos que vieram. Eu olhei as condições excessivamente onerosas, dentro da minha balança de risco de ganhar o processo ou pagar essa pena, não valia a pena. E eles estão pedindo coisas que, não raras vezes, são quase as mesmas do meu pior cenário processual, em termos de reparação. Outra coisa, né? Já fazendo parênteses, eu vou me lembrando da prática. Fazer acordo de não persecução em crime ambiental é uma tarefa de altíssimo risco. Se você não definir claramente a primeira cláusula, que é o quê? Reparação do dano. Quanta gente já me procurou porque fez o acordo, na época fez lá atrás suspensão condicional do processo, reparação de dano ambiental. E depois, velho, passou 2 anos brigando com os órgãos ambientais para conseguir uma declaração de que o dano foi reparado. E a FEPAM não dá, ICMBio não dá, ICMBios não dá. Eu tive um em Santa Catarina, que lá se chama Fátima. A Fátima nunca disse que o dano estava reparado. Resumo da ópera, rescisão da suspensão condicional, porque o órgão ambiental não deu o ok em relação à reparação do dano. Então, cuidado. Dano ambiental, ou você quantifica de forma muito clara e objetiva, e de maneira que você possa dar conta dele, ou não faz o acordo. Não faz, porque senão você não vai ter depois a extinção da punibilidade. Então, se ligue. Mudando de assunto, já falei demais sobre acordo. Grande avanço lá na parte das prisões cautelares. Tem muita coisa boa na parte das prisões cautelares. Leiam com calma, do 282 em diante, o contraditório muito mais efetivo do 282, principalmente quando se refere à revogação das medidas cautelares diversas. Se liguem disso. Outra coisa, concretude e atualidade do periculum libertatis. Uma questão que a gente vem batendo há muito tempo. O STJ começou a reconhecer,
tanto no caso Michel Temer. O Temer foi solto por quê? Porque não tinha atualidade e concretude ou contemporaneidade do periculum libertatis. Isso finalmente entrou, está lá no 312, parágrafo 2º, se eu não me engano, parágrafo 1º, e também vocês vão encontrar, está no 312 e também 315. É o 312, parágrafo 2º e 315, parágrafo 1º. Vejam, concretude, atualidade do periculum. Eu canso de ter casos aqui de gente com prisão preventiva decretada por situações de perigo de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 6 meses atrás, sem concretude, sem contemporaneidade. Isso aí é um argumento fortíssimo para um habeas. Tem que dar uma estudada. Claro, antes de entrar na preventiva, audiência de custódia. Finalmente, temos audiência de custódia. Infelizmente, todas elas suspensas por conta da pandemia e dessa resolução do CNJ, a 62, né, a recomendação 62, nós não tivemos audiência de custódia praticamente depois da pandemia. Mas, uma vez superada, nós teremos. E aí vem o detalhe. Primeira coisa, o STF, numa decisão histórica do ministro Celso, uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, no HC 186-421, HC 186-421 de Santa Catarina, só um parênteses, esse HC rendeu uma coluna minha lá no Conjura, com o limite penal, sabe, a gente comentou, depois a gente tem que fazer aqui a propaganda, né? Eu tenho um podcast junto com o Alexandre, com Janaína, com a Marcela, com o Jacinto, enfim, que é o... Não, a coluna é com todo mundo, que é a coluna limite penal, com esse pessoal todo. A gente comentou sobre esse HC. E depois o podcast é eu e o Alexandre. Também o podcast é o Criminal Player. Nós comentamos essa decisão 186.421 do Celso, aonde ele afirma, primeiro, que a audiência de custódia é obrigatória. A audiência de custódia é obrigatória. Isso é um ponto-chave. Depois eu vou dizer que o STJ já decidiu agora que não é obrigatório. Eu não sei como que eles entendem dessa maneira. Segundo ponto. Se você olhar no Brasil, se criou a cultura de que a audiência de custódia é só para prisão em flagrante. Errado. A audiência de custódia nasce lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7.5 da Convenção. Foi o 7.5 da Convenção que obrigou o Brasil a recepcionar a audiência de custódia. Porra, eu participei do projeto piloto que instaurou a audiência de custódia, que foi o ministro Lewandowski, e um juiz muito importante de São Paulo, que é o Lanfred, quem instituiu aquela resolução 213 do CNJ, que primeiro falou de audiência de custódia. E, porra, eu participei eu dei a primeira palestra lá no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, para abrir a audiência de custódia no Brasil. Um negócio, um momento histórico. Porra, e lá a gente já falava. Não é só para flagrante. Por quê? Porque a Convenção Americana fala, toda pessoa detida, retida, preso, detido ou retido, tem direito a ser apresentado ao juiz. É qualquer forma de prisão. Não sei por que, a certa altura, começaram a entender que era só para flagrante. Não é. Se o réu está solto e é decretado uma preventiva, tem que fazer audiência de custódia. Se decretar a preventiva na sentença, tem que fazer audiência de custódia. Tem que fazer. Ela é para qualquer prisão. No Brasil, acabou ficando só para o flagrante. Sugiro que vocês, quando tiverem clientes presos preventivamente, que não for situação de flagrância, ou seja, direto preventiva, pede audiência de custódia, velho. Vai lá e peticiona. O juiz vai dizer que não, vai lá com o HC, porque uma hora a gente vai quebrar isso aí. Mas, temos um problema. O Celso diz, é obrigatório. STJ já disse, não é obrigatório. E o grande problema, a própria reforma vai dizer que a audiência de custódia tem que ser realizada no prazo de 24 horas. O FUC suspendeu isso. O Celso diz, tem que fazer igual. O STJ já está decidindo que não fazer audiência de custódia ou não fazer no prazo de 24 horas é uma mera irregularidade. Ponto. Ferrou a audiência de custódia. O STJ está, infelizmente, esvaziando o pacote anticrime. Um problemão. Eu estou escrevendo um livrinho que vai sair no início do ano que vem, no final desse ano. Eu, Alexandre e a minha amiga Cláudia, Ana Cláudia Pinho, professora do Pará, ela vai tratar a parte penal, eu, Alexandre, a parte processual. O que eu fiz? Eu peguei todos os pontos da reforma, alguns pontos, não foram todos, mas os principais pontos da reforma, e fui explicando o que é, e depois eu fui para a jurisprudência,
para saber, nesse 1 ano do pacote de crime, como é que o STJ se manifestou sobre a efetividade disso. As coisas estão acontecendo ou nós só mudamos a lei e não mudamos nada na prática? Infelizmente, a audiência de custódia está difícil de fazer vingar. Outra coisa, a entrevista. Prendeu, fez audiência de custódia. Ela serve para dar conta do 310. Tem muito juiz que já estava fazendo antes e que agora vai continuar fazendo uma entrevista totalmente pró forma. Só pergunta para o preso se ele apanhou, se ele foi torturado, se sofreu violência. E aí você, advogado, diz, excelência, eu quero fazer uma pergunta sobre o momento que ele foi preso, aonde é que ele estava, se ele tinha arma, por quê? Porque isso é fundamental para comprovar que não houve flagrância, que ele não estava cometendo, que ele não tinha acabado de cometer, que ele foi preso muitas horas depois do fato, e os juízes indeferem, dizendo que isso é discussão de mérito e que é vedado na audiência de custódia. Estão errados. Os juízes estão errados. Juízes que não permitem esse tipo de questionamento não compreenderam para que serve a audiência de custódia. É claro que, como regra, a audiência de custódia serve para avaliar as condições que foi feita a prisão e as condições da custódia. Não é um interrogatório, não está julgando ninguém, certo? Agora, se você for estudar o flagrante, você vai ver que muitas vezes, qual é a tese do réu? Não fui eu não estava lá, eu não fui pego com a arma do crime porque eu não fiz o crime, eu não pratiquei o crime. Então, você tem que perguntar onde é que ele estava, que horas foi feita a prisão, que horas aconteceu o crime. Essas condições fáticas são inafastáveis da própria base fática que constitui ou não o flagrante. E o que você está analisando ali é se o flagrante é legal ou não, se o flagrante foi forjado. Sabe? Pô, eu tive um caso, acidente de trânsito, que depois transformaram em dolo eventual. O cara, teoricamente, atropelou alguém embriagado às 5 da manhã. Às 10 da manhã, o advogado liga para a polícia e diz, olha, ele abandonou o carro no local porque ele foi socorrido por amigos e está no hospital. Assim que ele sair do hospital, eu vou apresentar na polícia. O delegado diz, ok. 5 da manhã, ligação às 10 da manhã, às 5 da tarde, o delegado entra no hospital, dá voz de prisão em flagrante para o cara e algema ele na maca. Velho, isso não é flagrante nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Uma situação dessas, 12 horas depois, não houve perseguição, não houve encontrar causal, ele sabia que estava lá, enfim, não tem nada de flagrante. Bom, chega na audiência de custódia, excelência, eu quero saber exatamente o momento do crime, não mérito, não é mérito. Eu quero saber por conta da flagrância. Eu quero saber que horas ligaram, onde é que ele estava. Não, doutor, isso é questão de fato. Claro que é, mas é inafastável do conceito de flagrante. Então, em suma, briguem para consignar essas perguntas, porque os juízes não compreenderam. Eu estou pensando, infelizmente, muitas vezes, a gente sabe que, infelizmente, primeiro grau é passagem, TJ é passagem, e as coisas vão se resolver no STJ ou no STF. Então, infelizmente, às vezes, pode parecer até deselegante, mas eu tenho que dizer, excelência, máxima vênia, eu já sei que o senhor vai decretar preventiva, eu não estou preocupado, a minha preocupação não é com o senhor, não é com o TJ, mas eu preciso documentar isso, porque lá no STJ eu vou derrubar essa merda, aí eu vou caçar isso aqui tudo. Então, eu preciso documentar. Esse é o meu papel, entendeu? Agora, nem sempre é fácil. Outra coisa, já que eu estou falando, 319, medidas cautelares diversas. Porra, esses dias o Lênio me ligou, pô, Auri, vamos escrever sobre 319, que estão interpretando errado. Lênio, estão interpretando errado o 319 desde 2011. Por quê? Porque o 319, as medidas cautelares diversas, elas são substitutivas, sempre foram, nasceram para isso, para substituir uma preventiva. Então, como uma medida menos gravosa. Só cabe cautelar diversa quando era cabível a preventiva. E por ser ela excepcional, você substitui por uma menos onerosa. Infelizmente, muitos juízes e tribunais não compreenderam isso até hoje e não entenderam. Porra, quando a gente fez a reforma em 2011, foi muito debatido isso. A reforma saiu em 2011, mas aquele projeto de lei nasce em 2001. Eu não sei se você sabe, mas toda a mudança de 2008 e 2011, a gente vem discutindo desde 2001, que era a comissão da ADA ainda, certo? E a ideia era cautelar diversa como uma forma de reduzir intervenção penal. Os juízes conseguiram transformar em medida de ampliação da intervenção penal. Para tudo, aplica o 319, mesmo quando não cabe. Como se ele fosse autônomo, e ele não é. Ele não é autônomo. Aqueles que são mais velhos e estão me ouvindo,
lembram? Quantas vezes você tinha uma situação de flagrância em que o juiz concedia liberdade provisória, sem fiança, porque não exigia, não era o caso, ou até com a fiança baixa, ou apenas o dever de comparecer em audiência quando chamado. Era só isso. Hoje, ninguém mais sai de um flagrante só com o dever de comparecer. Já vem a fiança, proibição de sair da cidade, proibição de contato, dever. Já vem uma penca de cautelares. E muitas vezes, cautelares diversas por crimes cuja pena é inferior a 4 anos e que não cabia nem preventiva. Então, está errado. Essa foi o artiguinho para tentar desenhar que eu e o Lênio fizemos semana passada, retrasada. Mas eu já escrevo sobre isso há muito tempo, dizendo que não é autônomo. Então, se liguem. Outra coisa, para encerrar, já estou nos 30 minutos. E agora, de novo, vamos voltar para a decisão do Celso. Eu falei que a decisão do Celso era muito importante. Primeiro, obrigatoriedade da audiência de custódia. Segundo, o ministro Celso finalmente diz clara e categoricamente: é inconstitucional, viola o sistema acusatório e viola o artigo 311 com a nova redação, que é ainda mais clara, a conversão de ofício do flagrante em preventiva sem pedido. Isso é uma coisa óbvia. Mas finalmente o Celso diz, não pode. Bom, a gente achou que finalmente iam entender que se não tiver pedido do MP da preventiva, não é papel do juiz decretar preventiva de ofício. Viola tudo. Bom, infelizmente, semana passada, o STJ, por 3-2, vencido Neff e Sebastião, acharam, fundamentaram, homologaram, disseram que é válido, olha o retrocesso, a conversão automática. Claro, todo mundo falou que o STJ, então, avalizou. Vão ler mais detidamente a decisão. Ainda não está publicado na íntegra, mas você já tem lá o voto do Schietti. O Schietti, eu não concordo, mas ele diz claro e categoricamente que ele está decidindo dessa maneira, de forma excepcional. Seria excepcional. Não deixa de estar errado, porque não cabe. Mas ele excepcionalizou bastante. Tenho esperança de que talvez o STJ dê uma restringida nessas conversões de ofício. Mas leiam esse HC 186.421 e depois a decisão do STJ. Certo? Outra coisa importante. Rapidão, estou encerrando já. 310, parágrafo 2º. 310, parágrafo 2º, junto com o 492, foram os dois grandes retrocessos do pacote anticrime. O que é o 310, parágrafo 2º, e depois o 492? O 310, parágrafo 2º, é aquele flagrante em que se veda a concessão de liberdade provisória quando a pessoa presa é reincidente, participa, é membro de organização criminosa, enfim. Aquilo ali é um absurdo. Porque proibir a concessão de liberdade provisória já foi declarado inconstitucional pelo Supremo na Lei 11.343 e na Lei 8.072. Se eu não me engano, também no Estatuto do Desarmamento. Então, no passado, o legislador já tentou criar um flagrante que prendesse por si só e vedar a concessão de liberdade provisória. Em todas as vezes, o Supremo declarou inconstitucional. E o Supremo disse categoricamente, o legislador pode vedar a concessão de fiança, transformar isso em inafiançável. Ok, significa que vai ter cautelar diversa mais gravosa. Mas o legislador ordinário não pode vedar a concessão de liberdade provisória, porque é uma garantia constitucional. Porra, agora os caras vieram de novo com essa tentativa. Problema, eu espero que o Supremo mantenha a coerência, mas eu estou com medo. Celso vai sair agora, no final do mês, é um problemão. Marco Aurélio sai o ano que vem, e este presidente, que sempre comunicou um discurso extremamente autoritário, mostra isso hoje na prática, vai nomear, já falou, um perfil extremamente conservador, leia-se, punitivista. Isso vai desequilibrar o Supremo e eu tenho muito medo. Mas se o Supremo for coerente, vai declarar inconstitucional. Só que tem um problema. Até o Supremo declarar inconstitucional o 310, parágrafo 2º, como é que os tribunais estão agindo? Infelizmente, eu revirei a jurisprudência e os tribunais estão adotando uma postura burocrática e aceitando esse flagrante que veda a liberdade provisória e, principalmente, eles estão fazendo uma manobra mais perigosa. Eles não estão assumindo um flagrante que prende por si só, como já foi no passado, mas eles estão aceitando uma preventiva praticamente automática, uma preventiva sem fundamentação, só com base nisso. Estão aceitando e é muito preocupante. Agora,
492, execução antecipada no júri, primeiro grau, porque júri é primeiro grau, quando a pessoa for condenada a uma pena igual ou superior a 15 anos. Porra, se o Supremo já declarou inconstitucional a execução antecipada em segundo grau, com muito mais inconstitucionalidade é a prisão em primeiro grau. Não tenho mais tempo, mas é evidente a inconstitucionalidade. Detalhe, aqui eu encontrei esperança. Por quê? Porque o 492 já bateu no STJ, e o STJ tem um voto do ministro Nefe Cordeiro, se eu não me engano, que foi o voto condutor. A unanimidade, o STJ disse não. Prisão automática em júri, sem devida fundamentação, o Nefe usa a expressão sem fundamentação e motivação concreta de perigo libertatis atual, é ilegal. O STJ está dando sinais de que não vai aceitar essa execução do júri, o que é um alento. Mas eu tenho medo, até porque o Fux já sinalizou, o Toffoli foi muito infeliz lá atrás em achar que ele poderia fazer um discurso mais popular, declarando, então, inconstitucional a execução em segundo grau, mas sinalizando por uma prisão automática no júri como sendo válido. Foi um grande erro. Então, eu tenho muito medo que o Supremo, chamado, e vai ser chamado já, porque tem um HC anterior ao pacote anticrime, diga que pode executar antecipado no júri. Vai ser um retrocesso gigantesco. Até porque tem um detalhe. O índice de reversibilidade de decisões do júri em segundo grau é altíssimo, com redução de pena, mudança de regime, mandar o réu a novo júri, sabe? Então não pode ser automático. E agora sim, para encerrar, eu queria chamar a atenção de duas coisinhas rápidas. 315, parágrafo 2º. Leiam o 315, parágrafo 2º. Primeira coisa, o parágrafo 1º, o dever de revisar periodicamente a preventiva, desculpa, 316, é o 316 e 315. Já, eu começo a ficar apressado, enrolo, né? O 315, parágrafo 2º, exige uma qualidade decisória maior. Então, abre aí o 315, parágrafo 2º, que tu vai ver que ele define um novo estándar de qualidade decisória. Então, aquilo ali serve, como o próprio artigo diz, para qualquer decisão, acórdão, decisão interruptória. Então, o 315, parágrafo 2º, não é só para cautelar, é para qualquer decisão, sentença ou acórdão. Então, velho, usem, porque a decisão é nula se não cumprir aquele estándar de qualidade. E um detalhe, eu acabei de fazer um recurso especial, foi inadmitido, entramos com uma decisão monocrática e agora eu entrei com agravo regimental, invocando o quê? Não me vem mais com negativa para o meu RESP, não me vem mais monocrática, simplesmente invocando a súmula 7, não me vem mais simplesmente mencionando súmula, porque o próprio 315 diz, não é válida a decisão que simplesmente invoca a súmula. Ela tem que fazer o cotejo, ela tem que fazer o acoplamento ao caso concreto. Então, eu já estou usando o 315 contra o próprio STJ, que é campeão de invocar a jurisprudência defensiva sem concretude na sua fundamentação. E agora sim, 316. Primeira coisa, o controle do prazo de 90 dias, né, da preventiva. O dever de motivar periodicamente, revisar periodicamente a preventiva. Era um grande avanço. O dever de revisar periodicamente era um grande avanço. Infelizmente, o STJ já esvaziou, não soltou ninguém com esse argumento de que a prisão se tornou ilegal, como diz o artigo categoricamente, que a prisão será considerada ilegal se o juiz não revisar em 90 dias e não mostrar necessidade. O STJ conseguiu entender que aquilo não era categórico, que aquilo não era imperativo, que é uma mera recomendação. Eu não sei de onde surgiu isso. Então, enfim, eles já estão esvaziando o 316, parágrafo único. E com isso, correndo, eu encerro, não sem antes recomendar, estudem cadeia de custódia da prova, estudem o 158A até o F, estudem e cobrem o respeito à cadeia de custódia. Depois, se der, eu falo um pouquinho sobre ela, mas também saibam, o STJ já deu sinais de sobra de que vai relativizar, infelizmente, absurdamente,
o 158A, B, C, D, E e F, por entender que ele é excessivamente rigoroso. Eu estava lá, foi antes da pandemia. Ah, não, nem foi antes. Foi agora, recente, numa sustentação oral, antes da minha, vi o ministro Schietti criticando muito forte o 158 e depois decidindo por não haver quebra, quando na verdade era uma quebra evidente, porque não observou. Então, em suma, desculpa que eu falei demais e que a gente começa a falar e vem as coisas. Agradeço, Vitor, se tiver alguma pergunta, será um prazer imenso responder. Renovo o agradecimento em nome da comissão pelo aceno positivo do senhor quando fizemos contato. É de suma importância as suas palavras para todos nós, advogados e acadêmicos, e vou passar então para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, um questionamento, pode abrir o seu microfone e realizar a pergunta. Bem, eu tenho um agradecimento muito forte a fazer, mas também não poderia deixar de fazer uma pergunta, já que o professor Dr. Aury trouxe a possibilidade de nós termos nesse governo ainda a nomeação de 2 ministros para o STF. Nós já estamos numa balança muito peculiar dentro do STF e a gente sabe que muito dificilmente vai ser nomeado algum advogado com tendência criminalista, né? E isso pesa muito nas decisões. Dependendo do perfil do novo ministro a ser nomeado, nós temos mais chances de aprovar aquele projeto do novo código que está parado, ou a gente vai continuar trabalhando ainda com essas reformas, né, que mudam, em particular, alguns itens, mas que geram tanta polêmica e tanto desacesso, tanta desmotivação pela parte da magistratura e das promotorias na hora de aderir e fazer com que a lei seja cumprida. Então, doutor Valdoni, assim, ó, 2 coisas. A pergunta é interessante, né? 2 coisas. Primeiro, o perfil, claro que é bola de cristal eu querer definir quem será o novo ministro. Adoraria saber, mas não sei. Mas tudo indica que vai ser um perfil conservador, sim. Óbvio que eu tenho as minhas dicas, né, de quem eu acho que vem. Não é bom. A próxima vaga também não vai ser boa, mas enfim, tomara que eu esteja errado. Agora, tem um detalhe. Efetivamente, as reformas pontuais são muito ruins, que é o que a gente tem. Nós temos um código da década de 40, que é uma coxa de retalhos, de tantas reformas pontuais, que, bem ou mal, elas são reformas pontuais, não só porque não se consegue aprovar um código, mas também porque não é conveniente para a estrutura de poder e de controle e para o discurso punitivista um novo código. Para o discurso punitivista, que infelizmente ainda domina numa sociedade que tem uma democracia jovem como a nossa, que realmente é assolada pela violência e não consegue dar conta das reais causas da violência e acaba achando que o discurso punitivista vai dar conta, tanto é que, só um parênteses, né? Quem é mais velho do que eu aqui sabe, todo governo novo entra e vem com um pacote de combate à violência. E qual é o pacote? Mais lei penal, mais processo penal. E é claro que não é essa fonte, nem é essa maneira. Mas, enfim, claro que eu gostaria muito que o projeto PLS, o antigo PLS 156, hoje 8045, que está parado lá, que é um código inteiramente novo, que é muito melhor do que o que nós temos, que foi uma comissão que, enfim, teve acertos e desacertos, mas esse código, tão cedo, não vai ser aprovado, sabe? Esses dias tivemos uma discussão, uma conversa, enfim, com a presidência da Câmara, porque existem outros pacotes, outros projetos de lei tramitando, que eu não posso falar porque, enfim, pode não se realizar, se efetivar, mas existe um certo consenso de que nessa legislatura não vai se aprovar o CPP. Não vamos conseguir passar o CPP todo novo. Por quê? Porque com a última reforma pontual do pacote anticrime, veio o juiz das garantias e já travou tudo. Veio a exclusão física e parou. Veio o sistema acusatório e parou. O FUC já parou tudo. Então, enquanto não adotar isso, não dá para adotar aquele lá. Porque aquele lá vem exatamente nessa linha. Vem exatamente nisso. O que vão fazer? Vão trancar todo o código também? Então, politicamente, a tendência é fazer mais reforma pontual. Mais. O que vem de reforma pontual? Provável. E o que eu estou falando aqui é provável.
Então, pelo que meus amigos e até pelo que eu participo hoje no Congresso, vem alguma coisa em termos de prova digital, que é uma necessidade premente, sabe? Vem, hoje, você pegar um aparelho como esse, um telefone, o que menos tem aqui é telefonia. Aqui tem a tua vida. E isso a gente já entendeu. Quer dizer, te param na rua, te pegam o teu celular, bota a senha. Não vou colocar. O cara passa o celular na tua cara, e se estiver aberto o reconhecimento facial, ele abre. Ele altera a senha e diz que, ok, apreendeu o teu telefone. Aqui dentro tem o quê? Tem as chamadas feitas, geradas? Sim, mas tem tuas fotos, tem a tua conta bancária, tem o teu e-mail, tem o teu WhatsApp, tem o teu, enfim, a tua vida está aqui. As tuas compras do Mercado Livre, aonde tu vai, o GPS, o Uber que tu pega, o teu roteiro. Cara, tem tudo. Tudo. A tua vida inteira está numa porra de um telefone como esse. Será que nós podemos admitir tamanha invasão de vida, privacidade, imagem, dignidade, com o mandado de busca e apreensão tradicional da década de 40? Ou simplesmente dessa maneira que estão fazendo na rua? Não. Então vem alguma coisa nessa linha para tentar regulamentar. Segundo problema que está se discutindo muito, que eu estou participando de uma discussão numa comissão, se a gente conseguir fazer passar ia ser legal, é tentar contornar a banalização da prisão temporária, que acabou virando uma realidade a partir do momento em que o Supremo, num voto primoroso do Gilmar, declarou a inconstitucionalidade da condução coercitiva. O que é, obviamente, inconstitucional você conduzir alguém coercitivamente para ser interrogado, já que ele tem direito de silêncio. Quando o Supremo vem e diz não cabe condução coercitiva, a polícia e os juízes, alguns, banalizaram a temporária, para forçar o interrogatório, a confissão. Então a gente está tentando construir algo para esvaziar isso, sabe? Para trazer a coisa para um viés de democracia. E um detalhe, daqui a pouco tem gente nos ouvindo aqui, ninguém aqui está pregando impunidade. O que nós estamos pregando e conversando e brigando desde o início é pelo respeito às regras do jogo. Punir é necessário, mas não pode ser vale tudo. Tem limite, tem legalidade. Então esse é o detalhe. Mas não vai passar, na minha visão, posso estar errado, tomara que eu esteja errado, não vamos ter tão cedo um CPP novo, que era o ideal. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutor Divor, doutor Marlon, doutor Paraguaçu, alguém mais? Bom, pessoal... Oi, pode falar. Não, só queria dizer o seguinte, é claro que o pessoal às vezes fica envergonhado de perguntar, mas entenda uma coisa, ainda temos muito mais perguntas do que respostas, porque quando se tem uma mudança legislativa dessa magnitude, leva um tempo até que as coisas sedimentem. O que eu queria realmente deixar como uma mensagem final em pedido, a imensa maioria dos nossos ouvintes, e essa é uma fala dentro da OAB, que é a minha casa, onde eu me sinto bem, enfim, é que o nosso lugar como advogada e como advogado é resistir ao autoritarismo, é se fazer respeitar. Hoje em dia é um problema sério, porque estão realmente aviltando, violentando o advogado. Então, não basta mais você punir e enxovalhar o réu. Não basta mais mandar ele para uma prisão medieval para o cara ser violentado pelas facções que dominam o presídio. Não. Você tem que humilhar quem senta com ele. O cara Nenute, que está ali atrás, nas misérias, vai dizer o advogado, vocatus ad, é aquele que é chamado para sentar no último degrau da escala do lado do réu. Esse é o nosso lugar. E eles estão querendo nos humilhar junto. Então a gente tem que resistir. Eu espero que a advocacia realmente se una cada vez mais, via OAB, via Abracrim. A gente tem que se unir, sabe? Este o ano passado, no Congresso da Abracrim, sabe, falando sobre isso. Não é a hora de ninguém largar a mão de ninguém. Cada vez mais nós temos que ter solidariedade dentro da advocacia criminal, agir com ética, óbvio, dentro da legalidade, sim, ética, legalidade, mas com força, de uma maneira bem incisiva, sim, para fazer valer os direitos dele, nosso cliente, mas também as nossas prerrogativas. Porque o que eu estou vendo é um rumo bastante preocupante, sabe? Pela primeira vez, olha, em 27 anos de advocacia criminal, eu tenho medo, eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo, não só da perseguição aos meus clientes, mas da perseguição ao advogado. Eles estão fazendo hoje uma estratégia de humilhação do advogado. Isso é muito preocupante. Então, o nosso lugar é esse, é o de resistir, é a resistência democrática.
Sigam lutando. Ah, mas o STJ está dizendo que não se aplica. Vamos seguir brigando. A jurisprudência, velho, ela é um olhar para o passado. É por isso que eu me preocupo tanto quando eu escrevo. Eu sou crítico e já fui tão criticado por ser crítico, porque o Auri é utópico. Não. Muitas das utopias que eu pregava 20 anos atrás, quando escrevi o primeiro livro, hoje são realidade. Há 20 anos que eu escrevo sobre o juiz das garantias e há 20 anos que eu apanho. Agora está aí. Há 20 anos que eu escrevo sobre exclusão física dos autos do inquérito, sobre o sistema acusatório, sobre afastar o juiz da investigação, não pode ser o mesmo do processo, aquilo que se chama de sistema doble juez. Bom, agora está aí. Por que eu estou dizendo isso? Como estímulo. Estímulo. Não cansem de apanhar e levantar e seguir brigando. O STJ pode dizer não hoje, não amanhã, mas depois da manhã a gente consegue fazer mudar. Eu já vi muita coisa mudar nesses quase 30 anos de advocacia criminal. Por conta do quê? Da resistência democrática da advocacia. Então hoje a nossa luta é muito mais forte para fazer valer as regras do jogo. Legalidade. Então não joguem a toalha. Vamos se unir, vamos ter uma instituição sólida, sabe, que nos proteja. Nós estamos vendo aí exemplos de todas as dimensões de humilhação de advogado, de tentativa de criminalizar efetivamente a advocacia, sabe? Lavagem de honorários, lavagem de dinheiro de honorários. Isso é uma coisa que chega a ser aviltante, a dimensão que estão colocando. Claro, não vamos confundir o advogado do delinquente com o advogado delinquente. É óbvio que quando o advogado comete crime junto com o cliente, a OAB é a primeira a dizer não, temos que punir, porque você não é digno de estar entre nós. E está certo. Agora, o que eles estão fazendo é diferente. É misturar os lugares. E aí a gente não pode tolerar. Então, queria deixar o meu abraço para todas e para todos. Um prazer imenso estar com vocês, Vitor. Só tenho a agradecer. E aí, encerramos. Já deu 1 hora, já falei até demais. Foi um prazer, um privilégio estar com vocês. Valeu, professor. Muito obrigado pelas suas palavras. O senhor é uma inspiração para todos nós que lutamos diariamente aí pela garantia dos direitos dos nossos clientes e, em suma, pela Constituição, né? Então, fica aqui o meu abraço ao senhor, em nome de toda a comissão, né? E as portas da comissão e da OAB Subseção Santa Maria estarão sempre abertas para o senhor. No que o senhor precisar, estaremos sempre à disposição. Um abraço, então, pessoal. Encerramos o nosso evento. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Uma boa noite. Valeu, obrigado.